Você já parou para pensar se a pessoa que você mostra ao mundo é realmente quem você é, ou apenas quem você aprendeu a ser? Desde muito cedo, a gente começa a receber mensagens sobre como deve agir, o que é certo sentir, o que é aceitável demonstrar. Aos poucos, quase sem perceber, vamos moldando nosso comportamento para caber nas expectativas dos outros. E o problema não está em conviver em sociedade, mas no momento em que você começa a se afastar de si mesmo para ser aceito. Esse é o ponto central de Tornar-se Pessoa, do psicólogo Carl Rogers, uma obra que não fala sobre mudar quem você é, mas sobre algo muito mais profundo, parar de se esconder. Carl Rogers foi um dos principais nomes da psicologia humanista. E sua visão era simples, mas ao mesmo tempo revolucionária. Ele acreditava que todo ser humano possui dentro de si uma tendência natural ao crescimento, à realização, ao desenvolvimento. Ou seja, você já tem dentro de você tudo o que precisa para se tornar quem você pode ser. Mas então surge uma pergunta inevitável, se isso é verdade. Por que tantas pessoas se sentem perdidas, inseguras ou desconectadas de si mesmas? A resposta, segundo Rogers, está na forma como fomos condicionados ao longo da vida. Quando você era criança, provavelmente recebeu amor, aprovação e reconhecimento em certos momentos, mas não em todos. Talvez você tenha sido elogiado quando se comportava bem, quando tirava boas notas, quando agradava. E, ao mesmo tempo, pode ter sentido rejeição, crítica ou afastamento quando expressava emoções consideradas erradas, como raiva, tristeza ou medo. Com o tempo, seu cérebro aprende uma coisa muito poderosa. Para ser aceito, eu preciso agir de determinada forma. E é aí que começa a construção de uma versão de você que não é totalmente autêntica. Você começa a ignorar partes de si mesmo. Aprende a esconder sentimentos. Passa a dizer tudo bem quando, na verdade, não está. Sorri quando quer chorar, concorda quando queria discordar. Isso vai criando um distanciamento interno. É como se existissem duas versões de você, uma que é real, com sentimentos verdadeiros, desejos e dúvidas, e outra que foi moldada para agradar, para ser aceita, para evitar a rejeição. Esse conflito interno, muitas vezes silencioso, é o que gera ansiedade, insegurança e aquela sensação de estar perdido, mesmo quando tudo aparentemente está bem. Rogers chama esse processo de perda de autenticidade. E, para ele, o caminho de volta não está em tentar se consertar ou se transformar em outra pessoa, mas sim se permitir entrar em contato com quem você realmente é. Isso exige coragem. Porque ser autêntico significa, muitas vezes, ir contra expectativas, lidar com julgamentos e abrir mão da necessidade constante de aprovação. Mas também é o único caminho possível para uma vida mais leve e verdadeira. Um dos conceitos mais importantes trazidos por Rogers é o da aceitação incondicional. Ele defendia que, para que uma pessoa se desenvolva plenamente, ela precisa se sentir aceita não apenas quando acerta, mas também quando erra, quando falha, quando mostra suas fragilidades. E isso começa dentro de você. Enquanto você continuar se criticando o tempo todo, se cobrando para ser perfeito, tentando eliminar tudo aquilo que considera ruim, você continuará em guerra consigo mesmo. Agora pensa comigo, quantas vezes você já se julgou por sentir algo? Quantas vezes tentou ignorar uma emoção, como se ela não devesse existir? O ponto é que sentimentos não são certos ou errados, eles apenas existem. E quanto mais você tenta reprimi-los, mais eles encontram formas de aparecer. Rogers propõe algo diferente. Em vez de lutar contra o que você sente, tente compreender. Em vez de se julgar, observe. Em vez de fugir, se aproxime. Esse processo de se tornar quem você é de verdade não acontece de uma hora para outra. É um caminho, um processo contínuo. E envolve aprender a ouvir a si mesmo. Não a voz externa, não as opiniões alheias, mas aquela voz interna que muitas vezes foi silenciada. Aos poucos, você começa a perceber o que realmente faz sentido para você, o que te incomoda, o que te move. E isso vai te dando uma sensação de direção que não depende da validação de ninguém.
Outro ponto essencial no pensamento de Rogers é que o crescimento pessoal não vem da rigidez, mas da flexibilidade. Pessoas que se permitem mudar, que aceitam suas próprias contradições, que reconhecem que não têm todas as respostas. Essas pessoas estão mais próximas de um desenvolvimento saudável. Já aquelas que tentam manter uma imagem fixa, perfeita, sem falhas. Acabam presas em um ciclo de medo e insegurança, porque vivem tentando sustentar algo que não é real. E talvez aqui esteja uma das maiores viradas de chave. Você não precisa ser perfeito para ser digno de valor. Você não precisa esconder suas falhas para ser aceito. Na verdade, quanto mais você se aceita como é, mais espaço você cria para crescer de forma genuína. Porque o crescimento real não vem da negação de quem você é, mas da compreensão profunda de si mesmo. No fim das contas, tornar-se pessoa não é sobre chegar em um destino final. Não é sobre alcançar uma versão ideal de si mesmo. É sobre estar em constante construção, mas de forma consciente. É sobre viver de dentro para fora e não o contrário. É sobre ter coragem de olhar para si mesmo com honestidade, sem máscaras, sem filtros, sem medo. Ao longo desse processo, algo interessante começa a acontecer. Você passa a se sentir mais confortável consigo mesmo. Suas decisões ficam mais alinhadas com o que você realmente quer. Sua relação com os outros se torna mais verdadeira, porque você não está mais tentando representar um papel o tempo todo. E, paradoxalmente, quanto mais autêntico você se torna, mais você se conecta com as pessoas ao seu redor. E talvez a reflexão mais importante seja essa: quem você seria se não tivesse tanto medo de não ser aceito? Que decisões você tomaria? Que caminhos seguiria? Que partes de você deixaria aparecer? Essas perguntas não têm respostas simples. Mas são exatamente elas que podem iniciar um processo de transformação real. Porque, no final, a maior liberdade que existe é poder ser quem você é de verdade.